Já vai entrar, tô te aguardando. Ei, Sérgio. Olá, como vamos, Rô? Boa noite. Boa Estamos dando noite. só, estamos dando só um tempinho do pessoal terminar de entrar. Hoje a Tudo gente bem. arrumou uma confusão aqui com essa internet, né, Sérgio? É verdade. É verdade. Ah, Normalmente as pessoas têm feito muitas lives Ah, e elas têm, assim, centralizado muito nesse horário, assim, sabe? E aí acaba que complica um pouquinho. Mas a gente entendi. não liga para isso, não. A gente se entende. A gente se entende, né? Isso Afinal, tá aí, tudo certo. com certeza. Estão terminando de chamar as pessoas, né? Aí. Aconteceu alguma coisa aí, Sérgio, que você meio que sumiu, assim, tá meio para aí, voltou. Voltou, né? Voltou. Eita, nós aqui, hein, Sérgio? Pensar que alguns muitos anos, nós estávamos lá cursando, fazendo a nossa faculdade juntos, né? Eu lembro de você cantora. Você também. Lembro da Rô cantora. O Sérgio, tocador e cantador. É isso, né, É, Rô? a gente animou bastante aquele campus ali da PUC Corel. Muitas histórias, né? Ai, que coisa boa, gente. Pois é, mas hoje nós estamos aqui para falar de coisa séria, né? Obrigada, Verdade. Robert. Tá me ouvindo agora, Robert? Olá, Rosana. Fernanda Carolino. Oi. Sejam bem-vindos, boa noite. Bom, nós vamos. Bacana, Robert, pelo feedback. Nós vamos começar o nosso bate-papo, enquanto isso as pessoas vão entrando. Certo. Eu sou Rosane Ferreira, como vocês já conhecem, sou do direito simples assim. O Sérgio é um grande amigo, foi colega meu de faculdade, um amigo de vida inteira, um excelente advogado, militante na área, militou muito tempo na área do direito administrativo e milita ainda, né? Em algumas Sim. áreas, né? Não todas. E hoje a gente vai conversar aqui sobre. Ele vai dar algumas dicas, né, em relação a precatórios e requisições de pequeno valor, né? O que é isso, né? É aquele direito que a gente tem de receber algum valor do poder público e como é que a gente faz para receber isso. Então, é para falar desse assunto que nós estamos aqui hoje. Sérgio Alves Antonoff e Rosane Alves Ferreira. Somos primos. Não somos, mas somos grandes amigos, né? É verdade. Então, seja bem-vindo, Sérgio, à nossa live aqui do Direito Simples Assim. E obrigado ao pessoal que está aí assistindo. Isso. Primeiramente, uma boa noite para você, uma boa noite a todos que estão nos assistindo também. Me sinto muito honrado aí pelo convite, né, de participar dessa live, né? Durante alguns anos eu trabalhei como advogado de sindicato de servidores públicos, né? E ainda hoje eu também trabalho com uma instituição que defende os interesses de servidores públicos, e nessa atividade a gente acabou ganhando alguma experiência nessa área de precatórios, né, de receber valores, né, devidos pelo poder público após a realização de processos judiciais que culminaram com a condenação desse poder público para pagar algum valor para os respectivos titulares e beneficiários, né? Então você vê que o poder público ele é muito bom
para cobrar, né? A gente vê normalmente o poder público fazendo as execuções fiscais, né? Cobrando os tributos que ele quer receber, mas às vezes ele deve. Então, às vezes, ele deixa de pagar algum benefício para algum servidor público, ele, às vezes, deixa de pagar um aluguel para um locador que locou um imóvel para o poder público e, por alguma razão, ficou sem receber. Muitas vezes, pessoas que pagaram tributos a maior, né, têm o direito de buscar essa repetição de indébito, né, buscar esses valores que foram pagos a maior. Muitas vezes, questões de desapropriação. São inúmeras possibilidades que acarretam alguma responsabilidade para que o poder público arque com algum pagamento perante o cidadão, vamos dizer dessa maneira, né? E como o poder público é um ente federal, são os entes federativos, né? A União, os estados e os municípios, nós temos todo um procedimento específico para que esses entes paguem seus débitos, né? Paguem suas dívidas para os seus credores, vamos dizer dessa maneira, entendeu? Então, historicamente, a gente ouve falar de precatório, eu tenho um precatório para receber, né? Então, era muito difícil, e ainda é difícil receber, né? Mas, quando você vai verificar ao longo da nossa conversa, eu vou mostrar algumas peculiaridades dessas questões de precatórios e requisições de pequeno valor, nós vamos ver que a coisa está mudando, né? O Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal, ele recentemente julgou a constitucionalidade da emenda constitucional 62 de 2009, que deu uma mudança muito grande nessas questões de precatório. Hoje, as questões de precatório estão praticamente fixadas na própria Constituição Federal. Então, eu acho que a gente pode esclarecer muita coisa ao longo do nosso bate-papo, né? Essa introdução aí sobre o que a gente vai falar. Isso. Então, vamos só assim porque aqui no nosso Direito Simples assim, a gente fala para o doutor José, mas a gente fala principalmente para o seu Zé, né? Então, assim, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente fala para quem é do mundo jurídico e para quem não é. Né? Então, você está falando de forma simples, mas vamos falar assim, olha, esse poder público, quem é esse poder público? A União, Estado e Município, né? Sim, exato. Então, se você pagou algum imposto para a prefeitura, né, para o município, para o Estado ou para o governo federal, né, e quer discutir algum valor que foi a mais, não é isso? Ou foi cobrado indevidamente, ou, enfim, se você tem algum crédito para receber do poder público, como é que você vai agir para receber esses valores, né? Isso, exato. Então, é disso que a gente está falando. Então, pode começar. Pode começar. Como é que eu faço para receber os meus créditos do poder público, do Estado, do município ou da União, Sérgio Antonopoulos? Isso é uma novela. É uma novela. Mas tudo é possível. A gente tem que saber como agir, né? Então, primeiro, a gente vai precisar entrar com uma ação na justiça, né? Antes de você falar em receber, você precisa primeiro ajuizar uma ação para que o seu direito seja reconhecido. Então, antes do processo de execução, você vai falar do processo de conhecimento, né? O que é isso? Você vai chegar para o juiz e vai dizer, olha, aconteceu isso e o meu direito foi transgredido, você vai mostrar como o seu direito foi transgredido e vai pedir a condenação desse poder público, né? E são inúmeras hipóteses, como você mesma disse, as questões de impostos pagos a maior, as questões de servidores públicos que receberam algum valor a menor do seu salário, né, da sua remuneração, e nas questões de desapropriação. Depois que o juiz... Está me ouvindo?
Deu uma travadinha. Deu uma Agora tô. travadinha. Depois que o juiz fixa a sentença, ele vai declarar o seu direito, e depois de ter passado pelos recursos cabíveis, aí vai ocorrer o trânsito em julgado, né? Quando ocorre o trânsito em julgado, não cabe mais recurso, nesse momento não vai caber mais nenhum recurso, você tem nas suas mãos um título executivo e judicial, né? É como se fosse um cheque, vamos dizer assim. Só um minutinho, Sérgio. Claro. Só um minutinho. Parece que está tendo um retorno aí para você e está dando um eco na voz, na sua voz. Tá? O som da sua fala está voltando aí para você? Não, para mim está perfeito. Tá? Como é que agora, tá? Agora tá bem, mas mais cedo, do jeito que você estava falando, estava dando uma oscilação. Uma oscilação, mas tudo bem. Então, na hora que o juiz reconheceu, na hora que os tribunais, depois que já terminaram os recursos todos, e foi declarado o seu direito, né, você adquire um título executivo, como se fosse um cheque, vamos dizer assim, uma nota promissória, algum título que declara o valor que você tem a receber, né, ou declara o direito que você alcançou. Com essa declaração pelo Poder Judiciário, você vai iniciar a cobrança, né, desses valores. Isso é muito interessante, porque quando você conclui esse processo de conhecimento, você vai ser intimado para apresentar os cálculos que você entende que são devidos. Quando você apresenta os cálculos e pede a citação do ente federativo, seja o governo federal, os estados ou os municípios, eles vão ser citados e intimados para apresentarem os seus cálculos e dizerem: vocês concordam com o cálculo que essa pessoa está cobrando? O que pode acontecer? Esse ente federativo vai poder dizer: eu concordo ou eu não concordo. Ou ele pode dizer ainda: eu concordo com parte desse cálculo, mas eu entendo que uma parte está extrapolando o valor realmente devido. Então, nessa situação, você vai ter uma parte controversa, uma parte de discussão do valor, já você não está mais falando do direito, você está falando do valor. E uma parte que está indiscutível, aquela parte que já está confessada. Então, vamos dizer, eu cobrei 100 mil reais de um ente público. E o ente público disse: não, eu entendo que você deve 80 mil reais. Aliás, eu entendo que eu te devo 80 mil reais. Então, 20 mil reais, ele vai ser controverso. E 80 mil passou a ser definitivo. Nesse caso, o Código de Processo Civil, ele é muito claro. No artigo 535, ele vai nos dizer o seguinte... Desculpa, é isso mesmo. No artigo 535, ele fala assim: tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Veja bem, então, se o ente federativo impugnou apenas parte daquele valor que você está executando, a parte que é incontroversa já pode ser formado uma requisição de pagamento. Então, a gente vai usar essa palavra como gênero, essa expressão como gênero, requisição de pagamento. O que quer dizer isso? O juiz emite uma requisição de pagamento para o tribunal, dizendo: eu quero que seja incluído no processo de requisições de pagamento o valor determinado, reconhecido pela Fazenda Pública. Caso não haja nenhum tipo de impugnação, o valor total executado vai ser objeto dessa requisição de pagamento também. E, finalmente, depois que houver a perícia para avaliar o valor efetivamente correto, o valor definitivo também vai ser objeto de requisição de pagamento. Quando a requisição de pagamento é expedida, é verificado o valor que está sendo
cobrado, que o ente deve te pagar. Se, no caso da União Federal, nós temos que até 60 salários mínimos, ou seja, mais ou menos até 60 mil reais, ter direito a ter... Voltou? Voltou, pode Voltou? falar. Então, se for até 60, mais ou menos 60 mil reais, que o salário mínimo é 1.048, então em torno de 60 mil reais, você vai ter o direito de pedir uma requisição de pequeno valor. Acima de 60 mil reais, você vai ter que formar um precatório, que é um valor acima desse valor de requisição de pequeno valor, tá certo? Uhum. Aí o que vai acontecer? Tá me ouvindo? Tranquilo. Estou te ouvindo. Se a requisição de pequeno valor for expedida, o ente federativo ele é obrigado a te pagar no prazo de 120 dias. Ou seja, é bem rápido. No caso da União Federal, é um valor considerável, né? Mais ou menos de 60 mil reais. Agora, se não for até o valor de requisição de pequenos valores, aí você não vai ter mais o direito dessa RPV. Você vai ter que receber através de precatório, que vai demorar um pouco mais, e nós vamos falar sobre isso, tá? Aí você vai então, esses dois tipos, né? Os dois tipos de RPV e precatório, né? Exatamente. Então, você vai falar daqui a pouco. Exatamente, a requisição de pequeno valor e o precatório, né? A RPV, como ela é conhecida popularmente, vai até o limite fixado em lei. No caso da União Federal, são 60 salários mínimos. Nos demais entes, cada Estados ente tem uma lei, estados e municípios. Cada ente vai ter uma lei que vai estabelecer o valor de RPV, que até tal valor vai ser RPV e acima desse valor vai ser precatório. Nesse caso, a própria Constituição, ela estabelece que o valor mínimo para RPV é aquele valor máximo do benefício previdenciário, que é mais ou menos 6 mil reais, né? Vamos colocar aqui o máximo de 5 mil e pouco benefício de aposentadoria, eu acho que já está na faixa de uns 6.020 alguma coisa. Então, o que vai acontecer? O valor mínimo de RPV é esse valor de mais ou menos 6 mil reais. Mas cada ente vai fixar o seu valor. O município de Belo Horizonte tem um valor, o município de Contagem tem outro, o estado de Minas Gerais tem outro. Cada ente vai fixar os seus valores, tá certo? E aí, todo mundo quer formar uma RPV, ninguém está querendo receber um precatório, né? E uma coisa muito importante que tem que ser dita é que tem dois tipos de precatório. É o precatório, ou a requisição de pagamento, vamos dizer melhor, né? Dois tipos de requisição de pagamento. Uma que é alimentar e a outra que é não alimentar. Eu ia te perguntar sobre isso, se tinha diferença. Existe uma diferença disso, né? Quando a gente começou a falar, a gente mencionou o quê? Quando se trata de salário, né? Como é servidor público, algum valor de aposentadoria, muita gente questiona o valor de aposentadoria. Quando se trata de aposentadoria, de salários, que tem aquela natureza alimentar, você precisa desse dinheiro para sua subsistência, né? É o seu salário, a sua pensão, a sua aposentadoria. Isso tem natureza alimentar. Esses créditos de natureza alimentar, eles são preferenciais. Então, no caso de precatórios alimentares da União, o que vai acontecer? Se ele ultrapassa o valor de 60 salários, o precatório alimentar, assim como todo precatório, ele tem que ser formado até o dia 30 de junho. Ó. Quando ele é formado até o dia 30 de junho dos respectivos anos, no segundo semestre, essas dívidas reconhecidas e representadas por esse título chamado precatório, eles vão para o Congresso Nacional,
vão para a Assembleia Legislativa, vão para as câmaras dos vereadores. E aí o que vai acontecer? Eles vão tratar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obrigatoriamente deve incluir no orçamento desses entes públicos o valor de todas essas dívidas, entendeu? Então, no caso da União, todo precatório alimentar formado até o dia 30 de junho, ele vai ser pago necessariamente no exercício seguinte, até o dia 31 de dezembro. Então, por exemplo, se eu formo hoje um precatório até o dia 30 de junho deste ano, vamos supor, de R$150 mil, que ultrapassou o valor de precatório. Ele tem que ser pago até o dia 31 de dezembro de 2021, tá certo? Ou seja, formou até o 30 de junho, vai ter que ser pago na conta do beneficiário até o dia 31 de dezembro de 2021, que é no ano seguinte. Entendeu? Então as pessoas, esse ano, estão aguardando aqueles precatórios que foram pagos, que foram formados até o dia 30 de junho de 2019, tá certo? Agora, se não fosse precatório, seria o valor inferior, tá certo? Sim. Esse valor inferior tem que ser pago em 120 dias, entendeu? Então, 120 dias é dentro do mesmo, por exemplo... Do mesmo exercício, exatamente. E no caso de idoso? Nós estamos falando de alimentos. E no caso de idoso, tem privilégio aí? Existe privilégio no caso de idoso e de pessoas acometidas com doenças graves. O artigo 100 da Constituição, no parágrafo 2º, ele estabeleceu o seguinte: os débitos de natureza alimentícia, é mais um alimentar, aquele que a gente estava falando, cujos titulares tenham mais de 60 anos, que é a questão do idoso, né? Ou sejam portadores de doença grave, eles vão ter preferência sobre todos os demais débitos e eles vão poder formar os precatórios, ou as requisições de pequeno valor, até o triplo do valor que é definido para fins de RPV. Então, imagina o seguinte, isso é muito interessante. Então, imagina o seguinte, você tem uma dívida, a União tem uma dívida com você. Se esse valor for de R$150 mil e você tem mais de 60 anos, ou é acometido de uma doença grave, em vez de você pagar, em vez da União ter que passar pelo precatório para ser pago no exercício seguinte, ela já vai ser expedida uma RPV para ela pagar em 120 dias. O mesmo acontece com os estados e com os municípios. Ou seja, vamos supor que o município X fixou o valor mínimo de R$7 mil para fins de formação de precatório. Como a pessoa tem mais de 60 anos, ou é acometida de doença grave, ela tem direito de receber o valor por meio de RPV até R$21 mil, porque 3 vezes 7 mil vai dar R$21 mil. Então isso é muito importante. Poucas pessoas estão colocando isso em prática. Na hora de formar um precatório, observem a idade, observe se existe algum tipo de doença grave, que isso vai ser muito importante na hora de definir se vai ser RPV ou se vai ser precatório. Sérgio, com relação a essas doenças graves, elas são elencadas? Quais são as doenças graves? Ou como é que faz aí essa definição de doença grave? Tá, tem um câncer, tem uma doença de cunho mental, por exemplo, um Alzheimer. Tem um rol de doenças? Existe um rol de doenças. É o mesmo rol que se aplica, por exemplo, a quem vai se aposentar por invalidez. Então, existe já legislação, portarias, etc., que definem quais são as doenças graves. Se você for observar na legislação, por exemplo, quem tem cardiopatia grave, quem é cometido de câncer,
doenças oncológicas, quem tem uma demência grave, né? Tem normalmente, quem foi aposentado por invalidez, ele tem o direito de ser considerado cometido de doença grave. Muitas vezes, quem tem... quem me deu um branco aqui agora, mas quem se aposentou por invalidez, ele vai ter direito de receber, de ser considerado portador de doença grave. Você entendeu? Entendi. Isso está fixado mais na legislação previdenciária. Se você reportar a legislação previdenciária, você vai perceber qual é esse rol de doença. Outro parâmetro, era o que eu estava querendo lembrar, que me deu branco, voltou aqui para mim. Eu vi que você estava fazendo hora para lembrar alguma coisa. Estou lembrar. E qual que é o outro rol? É aquele rol das pessoas que são isentas de imposto de renda, né? Aquelas pessoas que às vezes estão acometidas de doenças graves, também elas vão ser isentas de imposto de renda. Normalmente elas também têm direito de ser consideradas como essa portadora desse tipo de acometimento, que dá o direito de receber o triplo para fins de RPV. Ó, essa aí é uma boa dica, viu, gente? Os advogados aí, o pessoal que está ouvindo, ó, pede aí o triplo. Esse triplo faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Total, total. Mas, Sérgio, me fala uma coisa. No caso, por exemplo, de pessoas... As pessoas são muito desinformadas, né? Acerca desse tipo de coisa. E, como em tudo na vida... aparecem sempre os oportunistas, né? É verdade. Aquelas pessoas que querem aproveitar da falta de conhecimento das outras, ou da vulnerabilidade, né, da outra pessoa, para levar vantagem nisso. É verdade. Olha, o que a gente observa no mercado, existe hoje, para você ter uma ideia, com essa emenda constitucional 62, quando a gente fala que as coisas estão melhorando, né, para fins de precatório, de RPV, que as dívidas judiciais estão sendo pagas pelo poder público, você percebe que existem empresas, organizações que se estruturaram e conseguem adquirir. Eles querem comprar esses créditos. É perfeitamente possível, pela própria Constituição Federal, fazer cessões desses precatórios para terceiros, independentemente da vontade ou da anuência do ente devedor. Você vê o parágrafo 13 desse artigo 100 da Constituição fala: o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2º e 3º, que é aquele dos idosos e dos acometidos de doença grave. No caso deles terem o direito de receber o triplo lá, você está entendendo? Então, nesse caso, se ele ceder, ele vai perder o direito. Então, imagina o seguinte: eu tenho um crédito para receber um determinado... Mas se quem for adquirir dele for uma pessoa que estiver nessa situação? Aí vai ser... Olha, eu vou te falar uma coisa, Rô. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Eu nunca me deparei com uma situação. Mas, normalmente, eu não acredito que quem compra isso... Quem é que compra esses créditos? Quem quer comprar esse tipo de crédito? É quem tem dívida com o poder público. Então, você imagina. Caiu? Tá aí. Dá uma travadinha, mas volta. Dá uma travadinha. Tem uma determinada empresa, por exemplo, que está devendo um imposto para um determinado ente federativo. Eu tenho um crédito da prefeitura do município tal. O município, aí você vai ter que ter essa peculiaridade, é muito importante.
receber um crédito da União é muito mais célere do que você receber um crédito dos estados e dos municípios, entendeu? Às vezes, o que acontece? Existe um acordo entre o poder, não é um acordo, não estou falando no sentido pejorativo, mas existe uma tolerância por parte do Poder Judiciário no caso de inadimplemento do pagamento desses créditos. Pensa o seguinte, às vezes o Estado, a gente está vendo atualmente o próprio Estado de Minas Gerais passando uma fase financeira muito difícil. Você pega os municípios também, muitas vezes com muita dificuldade de honrar até o pagamento de servidores, de coisas básicas, né, vamos dizer assim. Então, o que se buscou é assim, se caso esses entes não pagassem nos prazos legais, você podia pedir o sequestro do valor. Se os juízes resolvessem todos automaticamente fazer o sequestro de valores para pagamento dessas dívidas judiciais, provavelmente o orçamento desses entes seria totalmente comprometido. Então, existe aí alguns regulamentos em que o ente federativo, demonstrando que um percentual do orçamento está sendo destinado para o pagamento de dívidas, aos poucos essas dívidas vão sendo pagas, conforme uma fila, né? Se você entrar no site, isso também é interessante falar, no site do TJMG, por exemplo, você consegue consultar os precatórios por beneficiário. Se você tem algum crédito a receber de algum ente estadual ou municipal, você vê o seu nome e o crédito que você tem lá e qual a sua posição na fila, entendeu? Então... dá para ter uma perspectiva, né, de quando vai receber, né? Perspectiva. Então, vamos supor, enquanto a União você consegue receber com mais rapidez, se for um crédito alimentar, quando você vai pegar um crédito não alimentar, ou um crédito estadual ou municipal, você sabe que você vai demorar muito mais para receber do que se fosse um crédito federal, entendeu? Então, às vezes eu estou lá, eu tenho 180 mil reais. Eu tenho 180 mil reais para receber. E tem uma empresa que está devendo 220 mil reais de imposto. Ela quer comprar o seu precatório de 180 mil. Quanto que ela vai te oferecer, entendeu? Muitas vezes tem uma oferta aí que é menos da metade do valor do precatório, né? Lembrando que esses valores são corrigidos. Eles são corrigidos de acordo com as regras de correção estabelecidas pela legislação IPCA, acrescidos ainda de 0,5% de juros ao mês. Então, você demora para receber, mas muitas vezes a pessoa está na necessidade de receber alguma coisa, entendeu? Eu acho assim, vamos colocar, o que eu prefiro, receber 180 mil daqui a 7 anos ou receber 40 mil agora? É uma situação difícil, mas acontece muito na prática, entendeu? Muitas vezes valores que você tem a receber de entes federativos são comercializados por preços bastante inferiores àquele que você tem a receber. Mas aí vai da necessidade de cada um. Muitas vezes a pessoa prefere, né, abrir mão desses valores para poder... Às vezes está com uma necessidade muito grande, né, Sérgio? Está passando por um momento de necessidade e aí abre mão. E aí vai lá e cede por um preço, muitas vezes, até vil, né? Tem um valor bem baixo. Tem que tomar também muito cuidado com golpes. Muitas vezes, nessas comercializações, a pessoa acaba indo no cartório, faz uma sessão de crédito, uma sessão do precatório e não recebe, porque ela não se calcou das devidas cautelas. E às vezes também muita gente que vai comprar esses créditos, eu já vi isso muito,
Gente que vai comprar esses créditos, muitas vezes está comprando alguma coisa que não tem valor nenhum. Às vezes até uma coisa fraudulenta. Olha, então é um mercado perigoso, tanto para o credor, como para quem quer adquirir esses créditos. Então, agora, quem quer mesmo, normalmente são profissionais, são pessoas que têm capital e que têm toda uma estrutura, né? Tem toda uma estrutura. É perigoso também, e é bom a gente alertar o seguinte: muitos bancos costumam comprar precatórios. Mas se o precatório não for pago, ao final do contrato, às vezes o banco te cobra aquilo que ele te pagou com juros e correção monetária. Porque e se der algum problema aí com o ente federativo e não pagar o precatório conforme previsto, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa situação. E eu queria chamar a atenção também, é que, às vezes, os entes federativos, eles fazem editais, por editais, eles convocam as pessoas interessadas em dar descontos em seus precatórios e em suas requisições de pequeno valor. Se bem que, desculpa, deixa eu corrigir, a requisição de pequeno valor, como ela tem que ser paga em 120 dias, isso quase não vai acontecer, mas nos precatórios. Então, muitas vezes, o ente federativo fala assim, olha, eu estou aqui com um valor extra de R$400 mil. Eu quero saber quem é que me dá um desconto para eu poder pagar o precatório mais rapidamente. Isso acontece por intermédio do próprio tribunal, entendeu? Onde foi expedido, ou onde foi expedida esse título. Então, você tem várias possibilidades, né? A questão é ter paciência, porque o que a gente percebe é que com o tempo você vai acabar recebendo aquilo que você tem a receber. O ideal é você aguardar, você não está precisando tanto do valor, mas a gente sabe que na prática não é isso que acontece. Igual você está dizendo aí. A pessoa está precisando de R$40 mil, de repente ela tem lá 300 mil para receber. Às vezes ela vai lá e fala assim, eu não vou receber esses 300 mil nunca, eu vou negociar ele, entendeu? E aí a pessoa acaba dando de graça aquilo que ela custou a conquistar. Ou seja, você falou aí de algumas cautelas que precisa ter. Você pode elencar algumas para a gente? Olha, vamos colocar na vida prática, né? Coisa que a gente já viu acontecer, né? Muitas vezes, imagina o seguinte, alguém mal intencionado que resolveu vender o mesmo precatório para mais de uma pessoa, né? Então, é prudente que você faça algum tipo de negociação com alguém que você conhece, que você sabe com quem que você está lidando, né? Às vezes a pessoa, ela não sabe que tem que fazer uma sessão em cartório. Então, é importante ela formalizar isso de uma maneira bem formal, através de escritura pública. Escritura pública e por meio de advogado. É importante que a pessoa esteja assistida pelo advogado, né, para orientar como fazer esse tipo de operação, que não é uma operação simples. E também, quem for comprar, muitas vezes tem que saber, esse precatório vai me servir? Às vezes eu quero comprar um precatório para pagar uma dívida de IPTU, por exemplo. Você tem que verificar, junto à prefeitura, e quais são as regras para fazer essa compensação. Às vezes você não vai conseguir fazer. Então, a primeira coisa que eu acho que é prudente é buscar o profissional do direito de confiança, né, para que ele possa orientar se vale a pena, quais são os riscos de comprar ou negociar um precatório, o que está sendo, está abrindo mão de quê. Muitas vezes uma simples informação faz a diferença. Olha para você ver, você chega para um cliente e fala assim para ele, você tem um precatório da União de 130 mil, nós estamos em setembro, você não vai receber em 2021, mas vai receber em 2022. Para que ele vai vender esse precatório pela metade do preço? Entendeu? É bem provável que ele vai receber
2 anos, daqui a 2 anos, às vezes ele nem sabe que ele vai receber no ano seguinte. Ele já quer negociar para receber esse ano, então, para receber na hora. Então, é importante ele saber, ser orientado, quanto tempo que deve demorar o pagamento desse título, né? Para ver se vale a pena ou não negociar, né? E essa questão de negociar é isso, sempre buscar as cautelas, a procedência, né? Quem é que está negociando com quem? Então é muito importante ver com quem que você vai fazer algum tipo de antecipação, de precatório, para você não ter surpresas desagradáveis. É muito importante isso, né? E acompanhar, fazer esse acompanhamento, né? Da lista, né? Dessa fila aí de pagamento de precatório. Né? Essa fila é muito criteriosa, né? Na Justiça Federal também tem isso? Na Justiça Federal também tem? De poder acompanhar? Tem. Agora, eu considero, inclusive, que a Justiça Federal, que a informação que a gente tem no TJ, no Tribunal de Justiça, ela é mais completa do que do Tribunal Regional Federal, da Justiça Federal. Mas tem um problema. É que a União, ela paga. Já os estados e os municípios demoram mais para pagar. Então eu não tenho muita preocupação em saber qual que é a minha posição na fila da União Federal. Por quê? Eu sei que se eu formei um precatório alimentar esse ano, até o dia 30 de junho, ano que vem eu vou receber. Todo mundo vai receber. Porque o recurso da União é mais estruturado, é mais organizado. Infelizmente, os estados e os municípios não têm a mesma capacidade de pagamento. Talvez por isso a gente não tem essa ordem da fila, essa ordem cronológica, porque o pagamento é automático, entendeu? No caso da União Federal. Então essa faz uma certa diferença. Por exemplo, igual agora, no caso do estadual, né, no caso certo. De Minas Gerais. Né, Minas Gerais está com sérios problemas aí de caixa. Aí a pessoa tem um precatório para receber alimentar, para receber da justiça estadual, do estado. Um estado certo. Que está quebrado. E aí? Ele não está garantindo nem a parte alimentar dos que estão dos seus servidores. Como é que fica? Realmente, é por isso que as pessoas vendem seus precatórios, você está entendendo? Muitas vezes vale a pena, aí você vai ter que colocar na balança, você vai ter que ter a paciência. O que está acontecendo? Olha, em termos práticos, o Poder Judiciário, ele tem a equidade, né, vamos dizer. Ele vai tentar levar em consideração todas essas circunstâncias, né? Como é que o Poder Judiciário vai a ferro e fogo exigir o pagamento dessas dívidas que, infelizmente, né, não deixaram de ser prioridade no orçamento? O Estado tem que pagar o salário, tem que fazer os investimentos em saúde, em segurança, em educação, pagar os vencimentos de todos os servidores públicos, e numa pandemia igual a essa, você está vendo que a capacidade do Estado de arrecadação tem diminuído, mal estão conseguindo pagar os salários. É óbvio que o Poder Judiciário, na hora de agir, ele vai ser ponderado, ele não vai a ferro e fogo automaticamente desconsiderar esse contexto, né? Agora, muitas vezes, uma solução para isso, até para o próprio Estado. De repente, o Estado tem receitas, né, ou tem execuções fiscais. Às vezes tem uma empresa que está para falir, por exemplo, porque tem uma execução fiscal que ela não consegue pagar. Aí o que acontece? Vai lá e oferece um título de precatório e faz uma compensação. Pode ser bom para as duas partes e até mesmo para o credor, que nesse caso pode ser que seja interessante para ele negociar o precatório dele, sem deixar de observar essas cautelas todas que a gente está falando aqui. Bacana demais, hein, Sérgio? Não é?
Muito bom, né? Porque a gente fica deixando, a gente acha assim, tem gente que fala assim, tem. Ah, você tá com problema com o Estado? Ih, não vai receber, não. Não é assim? Não vai receber Olha, nunca. Mas nunca. recebe, tem que ter paciência. Vou te Muita falar uma coisa. paciência, mas recebe, sim. Eu tenho cada história que você não acredita, né? Eu, por exemplo, eu tive um caso de um médico que foi demitido do município que ele trabalhava. E ele ganhou uma boa quantia, que ele foi reintegrado, nós conseguimos reintegrá-lo, e acabou que ele teve um valor considerável para receber. E era do município X, entendeu? Quando você vê assim, esse aí não vai receber nunca, né? E como é que esse município vai pagar? Um belo dia vem a notícia, ó, o precatório foi pago. Porque os órgãos, as instituições, o Poder Judiciário, ele está fazendo um papel importante para que o devedor público tenha uma forma de efetivamente pagar o que deve. Porque não tem cabimento você é, ter um crédito a receber de um ente público e simplesmente ele te dá o calote. Isso é uma coisa inaceitável. Da mesma forma que nós devemos pagar os tributos, os entes públicos também têm que pagar as dívidas. Então, em pleno Estado democrático de direito, né, a gente está regido por uma Constituição democrática, você tem que ter instrumentos que façam com que as dívidas oriundas de processos judiciais sejam pagas. Então, eu acredito no que a justiça tem feito, sabe? Claro, estou Uhum. te dizendo, muitas vezes demora, mas você pode ter certeza. Todo mês, todo dia, tem alguém recebendo precatório. Sim, sim. Tem sempre alguém, isso é fato, tem sempre alguém que está pagando tributo com precatório. Então, tem acontecido uma forma de se efetivar isso, né? Igual eu estou dizendo, no caso da União, é mais nítido esse fato, né, de você ver essas dívidas sendo pagas. Agora, nos estados e nos municípios, infelizmente, a questão orçamentária é preocupante. E o que vai acontecer daqui para frente, a gente nem sabe, com essa questão da Covid-19, né, que está agravando mais ainda as A finanças desses. situação. É verdade. Exatamente. Né? Ô, Sérgio, o nosso tempo está quase, tá, assim, chegando no finalzinho, né? Aí eu queria assim, que você fizesse aí as suas considerações finais, né? Um alerta final aí para o pessoal, para a gente. Claro. Olha, Rô, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez, eu achei ótimo, né? Eu acho que. Eu queria falar mais uma coisinha importante para quem tem valores a receber esse ano da União Federal, né? A gente está no meio da pandemia, isso é interessante. Normalmente, apesar da União ter o direito de receber, de ter o direito de pagar até o dia 31 de dezembro dos anos, historicamente, há uns 10 anos, eles estão pagando no mês de maio, mês de abril, mês de junho, e esse ano ele não foi pago. Para você ter isso vai ilustrar bem como que a questão orçamentária está agravando todas essas circunstâncias, né? O governo Bolsonaro ele encaminhou à Câmara, ao Congresso Nacional, o PLN número 8 de 2020, isso foi bem noticiado, onde ele pede autorização para endividar a União em 370 bilhões, 364 bilhões de reais para pagar as despesas correntes, né, desse ano. Então, os precatórios não foram pagos ainda. Por quê? Porque ele enviou esse projeto de lei para que o Congresso autorizasse, e o Congresso autorizou. Não apenas para pagar os precatórios. Para você ter uma ideia, esse ano os precatórios estão na faixa de 22 bilhões de reais para serem pagos pela União Federal. E as demais despesas. Eu já tenho a aprovação do PLN pelo Congresso Nacional e está aguardando a sanção presidencial para que esses precatórios federais possam ser
pagos esse ano, né? Eu acho essa informação importante, que pouca gente sabe que não foi pago ainda, em razão dessa tramitação do PLN número 8 de 2020. Então, nas minhas considerações finais, eu coloquei essa informação e digo a todos que acreditem na justiça, busquem o exercício de cidadania, né, na busca dos seus direitos, vão até o final e acreditem que é possível receber e é necessário que não se abra mão desses direitos, né? E que as pessoas têm que ter uma certa paciência, mas que eles vão poder receber os créditos que eles fazem jus, ainda que seja negociando ou pagando alguma dívida que também tem com o poder público, pagando um IPTU, pagando um IPVA. Às fazendo vezes, as compensações, né? Fazendo as suas devidas compensações, né? Então, eu digo isso. E quando forem fazer qualquer coisa de precatório, sempre busquem informações, cuidado com essas falsas promessas, né? Com ilusões de ofertas fáceis, que muitas vezes pode ser uma armadilha. Fica aí o recado, viu? Nossa, muito bacana, Sérgio. A gente quer te ouvir aqui outras vezes, viu? Fique à Vem vontade. conversar com a gente outras vezes. Tá joia? Gente, é muito agradável para nós estarmos aqui passando informações, a gente ter a contribuição dos nossos colegas, né, os advogados e profissionais das mais variadas áreas que vêm aqui dar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento para quem está assistindo a gente. A gente fica muito satisfeito de poder proporcionar isso, né? Isso nos engrandece, nos faz cumprir o nosso papel social. E nós queremos te agradecer por isso. Viu, Sérgio? Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? E agradecer a todos vocês que participaram aqui. Tiveram algumas pessoas que falaram algumas coisas aqui. Vamos ver eu mando um abraço para todos aí, a Flávia, a Roberta, a Mariana, meus filhos estão aí também. Muito obrigado a todos que curtiram e participaram também, viu? Pois é, tiveram aqui alguns elogios, o pessoal te elogiando muito, né? Que bom, então, satisfeito. Mas essa live ela vai ficar gravada, então quem não pôde assistir por inteiro vai poder assistir depois, ok? Um grande abraço. Grande abraço. Muitas felicidades a todos aí, tá? Até mais. Obrigada. Tchau.